Olá pessoal, estou aqui hoje em uma das unidades da Anima Educação, um grupo educacional muito sério, que tenho orgulho de falar que sou amigo do Daniel, do Marcelo, de todo o grupo da Anima, e que, seu Osíris, são pessoas que têm um propósito muito bonito em educação. E essa unidade hoje tem 18 mil alunos, né? E a gente está aqui hoje para poder ver a volta às aulas, né? Depois de tanto tempo, as aulas presenciais voltando. E o que me deixou muito feliz, que quando o Marcelo Bueno me fez o convite para estar aqui, foi que ele disse que o senhor estaria junto. O senhor é um grande brasileiro, Dr. Osíris, formado pelo ITA, teve um papel muito importante na história da aviação brasileira, na história do Brasil, sem sombra de dúvida, um brasileiro que marcou a história do nosso país e continua marcando. Eu sou apaixonado por aviação, doutor Osíris, eu falei com o senhor. E eu fiquei muito curioso para saber de como é que foi quando surgiu o primeiro avião brasileiro, o Bandeirante, né? É correto falar que foi o primeiro avião brasileiro? Não, né? Porque teve... Mas como é que foi o projeto do Bandeirante, um avião que marcou muito a história do Brasil? Da onde surgiu a ideia? Como é que foi montar o time? Bom, a ideia surgiu de dois meninos. De quantos anos? Nós devíamos ter, naquela época, 12, 13 anos. Nós frequentávamos o Aeroclube de Bauru. E no Aeroclube do Bauru tinha um alemão fugido da Guerra Mundial. Da Guerra Mundial. E ele trabalhava com aviação e ele conversava muito conosco, mostrando como um avião voava, os dispositivos, os equipamentos, os meios de comunicação, a estrutura dos instrumentos de indicação. E nós bebíamos isso com uma voracidade enorme. E muitas vezes nós perguntávamos para ele como é que se fabricava um avião. De curiosidade de garoto mesmo, assim, como é que faz um avião? E ele explicava tudo com muito cuidado, atenção, tinha uma atenção enorme com as crianças, não era só eu, nem esse é meu amigo, que se chamava Benedito César, e o apelido dele era Zico. Zico. E eu e o Zico passávamos a tarde, depois das aulas, as aulas eram de manhã, no ginásio lá de Bauru. E à tarde lá nós ficávamos o tempo inteiro conversando sobre isso. E foi aí que, durante muito tempo, nós tivemos de um comandante do tiro de guerra lá em Bauru, o Getúlio Vargas, que era o presidente da República, tinha tornado o serviço militar obrigatório. E ele, curioso de ver que como nós discutimos a aviação, ele sugeriu que nós entrássemos para a Escola de Aeronáutica, a predecessora da Academia da Força Aérea, hoje IME. Hoje o IME. Não. O ITA. Não. Era no interior, como é a Academia Brasileira da Força Aérea, Pirassununga. Pirassununga. Até hoje tem a base aérea de Pirassununga, né? Isso, exatamente. É daquela época. E aí, então, nós resolvemos fazer curso, um cursinho de um professor lá em Bauru, para nos dar a capacidade de participar num concurso de admissão da Força Aérea. Nós dois, o Zico conseguiu a aprovação dos pais dele
Nós ambos éramos menores na época, tinha 17 anos, mas a minha mãe recusou. De modo que o Zico começou a se preparar para o exame que ia ocorrer em dezembro, né, de 1954. E foi aí que o Zico foi ao Paulo. Não passou, mas houve fraude do concurso no Rio de Janeiro e a FAB resolveu marcar um outro concurso logo depois, não de dezembro, mas em janeiro, né? E aí realmente minha mãe acabou se convencendo e não querendo cortar a minha vocação, autorizou e eu às pressas. E fazer o... E aí nós dois fizemos o concurso. O pessoal chamava vocês meio de maluco na época? Maluco. Tentar fazer avião, correr atrás disso. Imagina Ninguém, você conversar com sua mãe lá em Bauru, falou, mãe, eu quero construir um avião, fazer. ninguém acreditava. Achava que nós éramos malucos. Mas nós passamos no exame em 1948 e fizemos o concurso de 4 anos e em 1952 nos graduamos de oficiais aviadores. E aí nós entramos no serviço ativo. O Zico gostava muito da aviação de caça. Ele pediu, como nós estávamos bem classificados na turma, o ministro da Aeronáutica da época, ele deu prioridade para os alunos melhor colocados para entrar em determinadas bases. O Zico gostava muito de caça, aí ele pediu para ir para Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Eu optei por Belém, no Pará. Agora, como é que foi falar para sua mãe que você ia para o Belém? Porque para sair de Bauru já foi difícil. Lá tinha um grupo de oficiais muito entusiasmante com a base aérea do Belém e por causa do voo com o hidroplano, né, com Catalina. O hidroplano. E isso ajudou bastante a minha decisão para ir para Belém. Aí eu fui para Belém. Em Belém voei muito em Catalina, conheci a Amazônia inteira, voava para tudo quanto é lugar e realmente o trabalho que nós fizemos em Belém, o ministro da Aeronáutica, que considerava Belém um desterro, né? Ele falou, esses moleques aí, eles têm uma vocação muito forte para ir para um buraco chamado Belém. E aí me classificou no grupo de transporte. Naquele tempo usava os aviões DC-3, você já ouviu falar disso, não? Sim. O DC-3, que teve o DC-10, que era um avião de avião comercial, né? Avião comercial. Que é a mesma coisa, a mesma empresa. Isso. Que tinha até era um trijato, né? Isso. Que foi o famoso DC-10, que depois saiu de operação. Então o DC-3 ele é da mesma família. Isso. E aí eu passei a voar no Correio Aéreo Nacional. Foi muito importante porque conheci bem o Brasil, inclusive os países limites, né? Paraguai, fomos até o Equador e realmente... Eles estavam abrindo o Brasil, né? Abrindo, levando... O Correio Aéreo Nacional, né? E chamava Correio Aéreo Nacional. Correio Aéreo Nacional. E aí chegou num certo momento, eu estava pernoitando na base aérea do Galeão, porque eu tinha que me deslocar de São Paulo para o Galeão e manter minhas credenciais de voo. Porque as credenciais da aviação, elas não sei hoje, mas
tinha que ser renovada a cada ano. E eu estava dormindo, eram 3 horas da manhã, fui acordado por um colega dizendo que precisava fazer o recheque dele, porque senão ele podia perder aulas do ITA. Aí eu aceitei, nós circulamos 3 e pouco da manhã no Rio de Janeiro, o tráfego era pequeno, fiz o recheque dele, levou a estrutura, podia assinar a renovação da licença dele. E aí esse piloto que queria renovar, ele era aluno do ITA e não podia perder a aula. Foi por isso que ele queria fazer o voo tão fora de hora, né? Aí, durante o voo, foi muito importante para mim, porque ele começou a me contar o que era o ITA, formar como engenheiro aeronáutico, né? Que era um sonho do Zico e meu. Nós chegamos a escrever para muitas universidades nos Estados Unidos, mas aí, quando eu desci daquele avião, eu não era mais aviador, eu era engenheiro. A cabeça... E daí que deu o estralo para poder fazer o ITA. Isso. Aí olha que bacana, assim, o alemão fez você ter paixão por aviação, paixão por construir aviação. E essa pessoa que você ajudou fez despertar uma paixão pelo conhecimento e pelo ITA, né? Como é que assim, as pessoas que vão passando pela vida da gente vai mudando nossa trajetória e contribuindo, né? E aí eu me graduei no ITA. E quando eu graduei no ITA, o fundador do ITA, Brigadeiro Montenegro, ele era um cearense espetacular. Um sujeito que achava que o Brasil tinha... O fundador do ITA, ele era cearense? Cearense. E é por isso que hoje ainda o Ceará é o estado que mais aprova no ITA. Isso, exatamente. Vem daí, então? É. Bacana. O Brigadeiro Montenegro, ele adorava o ITA. E era diretor-geral lá da base aérea do Rio de Janeiro, e realmente o ITA se desenvolveu bastante. Foi feito um acordo com o MIT dos Estados Unidos para trazer professores de indústria aeronáutica. E eu tive muitas aulas com os americanos, que ajudou a melhorar meu inglês, né? E aí, em 1962, eu fui graduado como engenheiro aeronáutico, né? Pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? Instituto Tecnológico Aeronáutico. E realmente... E a paixão por construir, e aí deu... E aí, quando eu terminei o curso, o Brigadeiro Montenegro me convidou para ficar no CTA. O CTA tinha CTA era Centro Técnico de Aeronáutica, era uma unidade de pesquisas e desenvolvimento. E aí foi que eu cheguei por uma história meio longa, cheguei a viver nas pesquisas e desenvolvimento de aeronáutica. E foi aí então que surgiu a ideia de fazer um avião, né? Aí eu me perguntava, mas que avião? E foi aí que eu fiz uma discussão com 3 ou 4 colegas que devia ser um avião pequeno. E essa ideia do avião veio porque você sabia o avião, porque não tem um avião que é melhor ou pior, tem um avião que é bom para missão. O transporte. Exato. E toda essa experiência que você pegou voando lá no Pará fez você ter esses inputs para chegar nesse avião, que seria o avião bom para aquela missão. Nós discutimos muito a aviação regional do Brasil. Já naquela época já discutia aviação regional? Já.
começamos a discutir aviação regional e a ideia foi construir um avião que prestasse serviço na aviação regional. Porque nós dizíamos, o Brasil é um país imenso, precisa do avião para as comunicações que naquele tempo eram muito precárias, né? E foi aí que nós começamos o projeto. Mas quando começamos o projeto, na FAB, havia uma dúvida enorme da nossa capacidade de desenvolver um avião novo. E foi aí, nesse momento, por várias... Mais uma vez chamaram de louco. O pessoal não acreditava, né? Então nós precisávamos de alguém que desse credibilidade ao nosso pequeno grupo. E esse alguém foi um francês que fabricava aviões na França, era Força Aérea. Força Aérea. A França naquela época tinha uma luta com a Argélia e ele construiu um avião que estava na pendência entre a França e a Argélia. E aí esse sujeito, o nome dele era Max Host. Max Host. Max Host. E o Max Host, então, soube das nossas intenções e foi falar lá no CTA com o Brigadeiro Montenegro. E o Brigadeiro Montenegro falou, vai conversar com esse pessoal lá do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento que eu trabalhava. Aí eu tive uma entrevista com o Max Host, um homem difícil, muito difícil. E eu estava desistindo na conversa com o Max Host, achando que não era adequado, mas um dos meus colegas conhecia um brigadeiro da FAB que era o chefe do departamento de aeronaves. E o nome dele era Oswaldo Balussier. E o Balussier é um nome francês, né? E ele tinha feito o curso de engenheiro aeronáutico na França. De modo que o pessoal lá brincava, dizia, se a gente botar o Max Host na frente do Balussier, o Balussier vai entrar em orgasmo, né? Porque dá uma oportunidade para ele conversar francês. E resultado, demos um jeito do Brigadeiro Balussier receber Não estou fazendo muito longo, não. Não. E isso deu a credibilidade para o projeto ser tocado. Foi aí que você conseguiu ter... Brigadeiro Balussier pagou o contrato para que o Max Host se fixasse no Brasil. E foi aí que ele trouxe uma quantidade enorme de documentação da França que colocou à nossa disposição, da nossa equipe brasileira, de começar a trabalhar num avião desse tipo. Nós tivemos muito problema. O que eu acho mais marcante para mim é que o senhor jamais pensou em desistir e sempre soube compor grupos para poder chegar lá no seu objetivo. Você poderia ter ficado chateado, por exemplo, com o Brigadeiro Monteiro, falar, não está acreditando no meu projeto, não acredita em mim. Mas, pelo contrário, ele falou, como é que eu faço esse cara acreditar em mim? Eu tenho que procurar credenciais que faça com que ele acredite e aí eu vou ter o projeto. Então, para mim, o senhor um grande... soube compor muito bem seus grupos para poder chegar até aqui, pelo pouco que eu estou aprendendo com o senhor aqui. Porque geralmente as pessoas chegam em um momento que elas têm alguma convicção das coisas e que acham que não precisa compor, consegue fazer tudo sozinho
e bate no peito, Não era o e meu aí caso. o ego acaba machucando isso. Você, pelo que eu estou entendendo, em momentos que foi confrontado, soube escutar e soube dar um passo atrás, compor um time e avançar. Isso que eu estou entendendo da história toda. Aí eu vou fazer um parênteses. Em 1954, o Zico morreu num acidente. Um acidente com um avião da Força Aérea Brasileira. Aí, nesse momento, eu fiquei sozinho, né? Aí eu fiquei sozinho e pegando tudo aquilo que eu tinha aprendido com o alemão, nas conversas com o Zico, eu pude dar um jeito de ter o Marcos Rose trabalhando conosco. Como é que foi o dia que o Zico faleceu? Foi no dia 14 de março de 1954. 14 de março, hoje que dia é? Hoje é dia 22 de março. Então, não sei, não dá para fazer essa conta, mas de 54 para 2022, né? Faz muito tempo que eu perdi o meu amigo Zico, né? Sempre sonhou junto contigo. Isso. Aliás, o Zico teve uma premonição, né? Porque eu sempre, quando estava no Rio de Janeiro e servia em Belém, eu dormia à noite no apartamento do Zico no Rio de Janeiro. E nessa noite o Zico teve uma premonição. Ele falou, eu dormi, sonhei e vi um caixão colocado dentro de um DC-3 e um de nós estava dentro dele. Eu falei, quem de nós? Ele falou, não sei. E realmente, 2 dias depois... 2 dias depois? 2 dias depois, ele morreu no dia 14, com um acidente da FAB lá em Santa Cruz. Então, nesse momento, eu que estava discutindo com o Max Host, eu me lembrei do alemão e falei, o alemão nos deu de uma direção. O Max Host pode nos dar a direção que nós precisamos. E foi isso que aconteceu, somou tudo. Somou tudo. As coincidências. Até chegar na história do Bandeirante. E foi aí realmente que nós começamos a trabalhar na pesquisa e desenvolvimento. Nesse período, o Brigadeiro Montenegro passou para a reserva e assumiu a direção lá do Centro Técnico Aeroespacial. O Host, ele trouxe bastante know-how lá de fora para cá, que fez com que vocês conseguissem fazer o Bandeirante. E depois, como é que começa a história da Embraer? Lá de Bauru, que um alemão te ensinou a paixão por voar, um grande amigo, o Zico, que te acompanhou a vida toda, que também sempre foi apaixonado por voar. Você teve a oportunidade de voar pelo Brasil, conhecer todo o interior. Isso fez com que você tivesse a ideia de fazer um avião para aquele tipo de missão que foi o avião Bandeirante. E que daí deu tudo, obviamente com a ajuda lá do Rose, né, o francês, que trouxe a tecnologia junto com você. E depois transformou isso tudo numa escala industrial de fazer avião, que é a Embraer. Então você sempre teve pessoas que foram importantes ao longo da sua trajetória, pelo que eu entendi, para poder chegar até aqui. E o que eu queria te perguntar, Dr. Osíris, é que a Embraer foi um filho que você criou com muito carinho e amor, mas chegou um tempo que o senhor foi convidado a sair da Embraer. Como é que foi deixar esse filho na mão dos outros? E lembrando que você foi para uma missão muito importante, que o senhor sai da Embraer para ser presidente da Petrobras. Mas como é que o senhor se sentiu assim, deixando o filho lá? Não, mas
O que acontece é que a Embraer começou como uma companhia estatal. E no Brasil a legislação ela envelhece muito depressa, né? Os parâmetros que nós colocamos na fundação da Embraer foram sendo modificadas politicamente por outras coisas muito mais difíceis. Aí foi uma outra luta, que é uma história, né? A privatização da Embraer. Que você faz a privatização da Embraer em 94, Isso. correto? Aí foi quando eu lutei pela privatização da Embraer. Mas me conta um pouquinho do antes, como é que foi deixar a Embraer e ir para a Petrobras? Pois é. Aí quando a Embraer foi privatizada, o acionista comprador, que era eu não lembro, que era um banco do Rio de Janeiro, me convidou para continuar na Embraer. Mas eu achava que a Embraer precisava de cabeça nova, precisava mais flexibilidade empresarial, empresa privada. E aí fui convidado para continuar na Embraer. Eu falei, não, eu estou com a cabeça estatal e não vai dar para tocar um... Eu não conhecia nem... Mas como é que é admitir que você não era a pessoa ideal para continuar aquilo? Exatamente. Não tem que ter humildade pra caramba? Hein? Não tem que ter muita humildade? Mas não é humildade, eu achava que o melhor para a Embraer não era o melhor para mim. Então tem que sempre se perguntar o que é melhor para a empresa e não o que é melhor para mim. Exatamente. E aí foi Que quando... lição, hein? Aí foi quando eu fui convidado para a Petrobras, porque a Petrobras é uma companhia estatal. Sim. Quer dizer, era meu campo. E apesar de eu não entender nada de petróleo, eu aceitei o convite do presidente da República para sair da Embraer e assumir a Petrobras. E foi aí que a minha vida mudou de novo, né? Fui embora para o Rio de Janeiro e me afastei do avião. Né? Do avião. Realmente precisa muita coragem, né? De enfrentar horizontes diferentes, como eu comecei, em várias áreas, né? E o que sempre te fez ter essa coragem, esse desapego para pegar um novo desafio? E aí... Da onde que vem isso em você? Porque coragem, desapego, com poucas pessoas. Se você olhar e ver vamos dizer, as decisões que eu tive que tomar, eu aprendi bastante, né? Aprendi que o que era bom para mim podia não ser bom para a Embraer. O que era bom para você não podia ser bom para a Embraer. Exatamente. E aí, quando eu fui convidado para ser presidente da Embraer estatal, eu falei, Embraer Já está encaminhada, deixa eu fechar esse ciclo aqui. E precisa de ideias novas, né? Foi aí que o presidente era presidente do Maranhão, né? Como é que era o nome do presidente do Maranhão? O José Sarney? José Sarney. Eu estava na Embraer ainda. Ele telefonou para mim, falou, eu fui eleito presidente do Brasil. E morre Tancredo, Sarney assume. Falou, aqui eu não faço nada. Eu pensei que pudesse ter uma autoridade enorme, mas recebo tudo pronto só. Parece que até hoje é um pouco parecido, tá? Isso. Do que a gente escuta. Ele falou, eu faço um apelo ao senhor. Deixa que eu tomar a primeira decisão como presidente da República. Aceito o convite meu de ser presidente da Petrobras. E na hora, Gá, o que você pensou? Foi um apelo, né?
Aí realmente eu aceitei e fui para a Petrobras. Fiquei uns 2 ou 3 anos na Petrobras. Mas aí eu pedi demissão para a Petrobras porque eu realmente não era do ramo. Eu me sacrifiquei bastante lá. Mais uma vez você se perguntou o que era melhor para a companhia e não para você. E aí eu comecei a pensar em entrar para educação. Eu fui convidado para ser o reitor de uma universidade de Santo Amaro. Mas quando eu entrei na Santo Amaro, aí eu realmente não é meu campo, porque os caras lá, os controladores da Santo Amaro, pensavam só em dinheiro. Não queriam não queriam se engajar realmente no ensino, né? E aí eu pedi demissão da Santo Amaro, e aí eu fui surpreendido por um convite do Daniel Castanho. Você deve ter tido muitos convites ao longo da sua vida. O que fez te aceitar o convite do Daniel? Daniel Castanho, o Daniel Castanho, como puxa, quem que estava naquele almoço? Estava o Daniel, o Marcelo, e começamos a conversar. E aí conversamos quase 2 horas no almoço. E aí eu senti nos dois uma vocação para a educação e não pelo dinheiro. Não, pelo propósito, pela educação e não pelo dinheiro. Propósito esse que foi a base da criação da... Uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você se preocupou em ganhar dinheiro? Em algum momento da sua vida, você se preocupou em ganhar dinheiro? Dinheiro foi importante em algumas das suas decisões? Não. Dinheiro nunca entrou nas minhas cogitações. O propósito sempre esteve na frente. E isso aí impressionou o Daniel e o Marcelo, de ver um cara que pensasse diferente. O Marcelo está aqui, pode confirmar, e aquele nosso almoço eu me engajei com a Ânima. E a Ânima realmente me deu uma satisfação enorme, porque a Ânima não é movida pelo dinheiro. É pelo propósito. É pelo propósito de fazer brasileiros melhores. Nós até colocamos um bezerro dizendo: a Ânima forma brasileiros para transformar o Brasil. E foi nessa direção que eu entrei na Ânima, em 1907. A Ânima tinha sido criada em 1903. E aí, em 1907, entrei na Ânima e estou na Ânima até hoje. Que bacana. Agora, doutor Osiris, para a gente poder finalizar, o que você falaria para você se você tivesse hoje a minha idade? Eu tenho 35 anos, pareço mais velho, mas tenho 35 anos. Que conselho você daria para uma pessoa igual a mim? Eu diria que é o objetivo da Ânima, fazer cidadãos melhores. Quer dizer, preparar cada brasileiro que fosse melhor para fazer agora diferente. Você acha que ao longo do tempo o brasileiro está ficando menos preocupado com as questões nacionais? A educação nunca foi uma prioridade oficial do governo, nunca foi. A gente vê, às vezes, ministros da educação falando uma porção de coisas, mas na realidade não materializa.
O nosso objetivo na Ânima é realmente fazer brasileiros menores. Investir para fazer realmente brasileiros melhores preparados. Aí eu convido você a fazer uma visita aqui na Inhembi, onde nós estamos hoje. Hoje a gente vai fazer uma visita aqui e eu queria te agradecer muito tempo, todas as lições que você passou para mim, todos que nos assistem também. Sem sombra de dúvida, agradecer aos nossos amigos da Ânima, Marcelo, Daniel, esse privilégio que eles me deram de entrevistar um grande brasileiro, uma pessoa que certamente fez a diferença no nosso país, que continua fazendo, levando esse propósito de formar brasileiros para transformar o Brasil. Obrigado, doutor Zirso. Obrigado mesmo. É uma pena. Obrigado apenas mesmo. a questão da velhice, né? Eu já não sou frequente mais na Ânima. Talvez você pudesse encerrar essa entrevista ouvindo um pouco o Daniel. Eu vou conversar com o Daniel e com o Marcelo daqui a pouquinho. O Marcelo tem sido um amigo enorme. E a amizade realmente é construída pela educação. A amizade, que sua amizade com Zico, com o alemão, com o francês, foi construída em torno do conhecimento que é a educação. Então faz total sentido o que você está me falando. Obrigado, doutor Zirso. Eu que agradeço. Obrigado a todos.